E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estão aí na live do ABC Cursos, aqui com a Sara, pedagoga, vai trazer aqui para você, concurseiro, OABeiro, dicas preciosas sobre TDAH, né? Assim que se fala? É sim. TDAH, dicas preciosas para você que sofre de, vou deixar para ela falar mais especificamente a sigla, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, pessoal, não perca por nada, tá? Essa dica aí é para você que quer melhorar os seus estudos, sua concentração, sua organização, porque como o nome já diz, né? É um déficit de atenção e hiperatividade que muitos estudantes, né, têm esse déficit, e essas dicas preciosas que a Sara vai trazer para vocês, né, vai te ajudar a como se organizar, como se concentrar mais nos estudos, a como lidar também com esses problemas, ok? Sara, fique à vontade. Muito obrigada. Eu vou estar saindo da mesa, mas fique à vontade para você falar tudo, não deixar nada para lá. Ok. Tá bom? Boa live aí. Pronto, vamos lá, né, pessoal? Então, o tema da live de hoje vai ser uma conversa, né? Se você tiver alguma pergunta, dependendo do tempo, você lança aí a sua pergunta e a gente responde ou aqui, ou em postagens, ou em stories, enfim. Mas o tema da nossa live de hoje é o que você sabe sobre o TDAH, né? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Sara Nutelis, eu sou pedagoga, eu sou educadora parental em disciplina positiva, sou graduanda de psicologia e pós-graduanda de psicopedagogia. E eu sou a dona, né, a proprietária, juntamente com a minha irmã, Cleisa Nutelis, do Kairos. O Kairos, ele é um centro de apoio pedagógico, onde nós fornecemos um atendimento pedagógico e psicológico às crianças, né? Atendemos as crianças, temos parceria com outros psicólogos também para o atendimento terapêutico adulto e o atendimento familiar. E Kairos, por quê? É interessante a gente mencionar também o porquê do nome do nosso estabelecimento. Porque Kairos no grego, ele significa tempo oportuno. E no dia de hoje, nesse corre-corre tão grande, nós vemos que tem uma atividade em cima da outra, não é? Mas nós temos que voltar realmente ao significado e à valorização da nossa vida. Porque há um tempo oportuno para cada acomodação. E o que é que nós estamos percebendo também em relação ao TDAH? Muitos diagnósticos. Se uma pessoa é muito agitada, é muito inquieta, o povo diz logo que ela tem TDAH. E não é assim, né? A gente vai listar aqui um conjunto de sintomas que vão, com um tempo específico, diagnosticar essa pessoa, essa criança. Normalmente é uma criança, porque as características elas são percebidas na infância, que tem esse transtorno. Mas é isso que nós acreditamos, que há um tempo específico para cada acomodação do conhecimento, né? A gente recebe o conhecimento, ele tá lá, ó, balançando até dar um tempo dele ser acomodado. E vamos lá. Não sei quem é que tá aí, você que tá aí, chame o pessoal que você conhece, viu? Pra gente conversar. Se você tem dúvida, manda aí também. Agora é assim, o que é o TDAH, né? Mas antes, eu botei até aqui uma observação. Antes da gente falar realmente sobre esse transtorno, vamos falar um pouco sobre o diagnóstico, né? Eu disse que realmente está muito vulgar essa questão de que é inquieto, é agitado, tem TDAH. Não é assim. E receber o diagnóstico, ele traz muitas vezes aquele papelzinho que sela aquela pessoa, ele vem com um conjunto de preocupações e de sentimentos. E muitas famílias pensam o quê? É o ponto final no desenvolvimento da minha criança. Muitos adultos, porque eu já fui professora, né? Eu larguei a unidade escolar e abri o meu espaço. Mas enquanto eu estava lecionando, né? Tomando conta de uma turma, uma criança foi diagnosticada e
pelo diagnóstico da criança, a mãe se viu com TDAH e foi procurar auxílio profissional e viu que ela também tinha. E isso causa realmente um medo, uma preocupação. Mas a gente tem que entender que o diagnóstico ele não é um ponto final. O diagnóstico ele é sim um pontapé para um novo começo. Um novo começo com adaptações. Para que as pessoas, para que o convívio dessa criança, deste adulto, de você que é estudante, pare de se preocupar tanto que, poxa, eu não consigo me concentrar, poxa, eu não sei o que acontece comigo, eu não sei por que não dá certo, e comece a ter estratégias para melhor acomodar esses conhecimentos, ok? Então vamos lá, o diagnóstico ele é um pontapé para adaptações que a pessoa que tem TDAH tem direito. Vamos lá falar um pouco sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a atenção. Nós temos a atenção concentrada, a atenção seletiva e a atenção dividida. A atenção concentrada, por exemplo, é uma atenção que você tem alguma coisa para fazer e você determina sobre aquela função toda a sua atenção. A atenção seletiva, ela é aquela que, por exemplo, agora eu estou aqui falando na live, mas tem alguns atrativos, alguns distratores ao redor, né? Alguns estímulos que poderiam me chamar a atenção se eu não tivesse uma boa conexão. Como eu estou conseguindo transmitir essa informação independente dos estímulos externos, eu tenho uma atenção seletiva muito boa. E tem a atenção dividida, que é quando você consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Vamos abrir aqui um parênteses para os homens que não têm essa atenção tão desenvolvida, né? Vamos fechar o parênteses, vamos parar de brincar, porque quem começou a live foi o Bruninho. Então deixa isso pra lá. Então, o transtorno de déficit de atenção, a gente já liga esse transtorno ou para uma atenção que não está sendo bem estimulada ou para a hiperatividade, que é essa inquietação. Vamos primeiro falar sobre a desatenção. Todos esses sintomas que eu vou começar a apresentar agora, eles estão baseados no DSM, que é deixa eu pegar a sigla certinha, né, para eu não acabar errando. Mas é um manual de transtornos mentais. E quem tem o TDAH, ele apresenta um padrão de comportamento que interfere no desenvolvimento dessa pessoa. É perceptível que aquela forma de se comportar está interferindo o desenvolvimento da pessoa em mais de um local que ela conviva, ok? Vamos falar algumas características baseadas no DSM sobre a desatenção. Você tá aí, tá tudo bem? Você tá ouvindo bem? Qualquer coisa você fala pra gente que a gente ajeita por aqui, tá bom? É uma pessoa que não presta muita atenção nos detalhes, que comete alguns erros por descuido, coisas que normalmente não aconteceriam e a pessoa comete. Dificuldade em manter uma atenção prolongada, né? O tempo de foco ele é reduzido. É uma pessoa que ela parece não lhe escutar quando você chama repentinamente, né? Tem que ter vários toques para que essa pessoa desperte. Por quê? Porque ela está pensando, ó, lá no mundinho dela. Ela está pensando no que é interessante para ela. Ela está aqui, mas não está. Porque a mente, todas as conexões neurais, elas estão em outro foco. É uma pessoa que tem dificuldade de seguir instruções. A gente recebe um brinquedo e tem um modo de instrução. Vixe, é terrível para uma criança. É um parêntese de novo. Eu vou me referir bastante às crianças porque eu sou uma profissional da educação, né? Mas tudo isso a gente vai recebendo para todas as etapas da vida. Então, manual de instruções,
passo a passo. Não é que a pessoa simplesmente não goste, mas ela tem uma dificuldade de compreender, de gerenciar, de administrar essas informações. Inicia muitas atividades, mas normalmente não as finaliza. Por quê? Porque demanda tempo, demanda concentração, demanda planejamento e a pessoa ela apresenta uma falta, né, dessas funções executivas. Tem dificuldade na organização, no planejamento, no gerenciamento das suas atividades, até em atividades rotineiras. Né? É uma pessoa que esquece muitas coisas, que tem vários lugares para ir, ou várias questões para resolver, mas a pessoa não lembra, mas a pessoa vai, mas faz a coisa errada. Enfim, é uma pessoa que está desatenta, que tem uma dificuldade em realmente fazer esse planejamento, essa organização mental. Tem rápida distração, né? É só a gente parar para pensar, quando a gente está estudando, que tem que estar focada, aquela atenção concentrada, passa um mosquito, uma mosca e você vai junto. Pronto, isso acontece com quem não tem, né, o transtorno, uma vez e outra, é claro, quando a gente está cansado, quando a gente está numa atividade repetida por muito tempo, mas a pessoa com TDAH, com frequência, ela tem esses desvios de atenção, tudo chama atenção. E demonstra um fácil esquecimento, né? A gente até já comentou sobre atividades, tanto atividades extraordinárias, né? Quanto atividades que fazem parte da sua vida diária. E a desatenção, ela atrapalha na memória, na concentração, no planejamento. Então, fechando agora um pouco a atenção, vamos passar para a impulsividade. Se você, né, porque tem gente que fala, meu Deus do céu, eu reconheço alguns desses sintomas comigo. Presta atenção aí, segura aí, não fica desesperado não, porque tem uma quantidade mínima de sintomas e um tempo mínimo também para que o TDAH seja diagnosticado. E a gente não está aqui para fazer uma coisa dessa, né? É uma equipe de profissionais que faz todo esse diagnóstico, mas aí você já pega as dicas, principalmente no final, né, para estruturar um ambiente, para ter uma aprendizagem mais eficaz, mas vamos deixar o final pro final. Agora vamos falar... Tô falando muito rápido, minha gente, se eu tiver, vocês me dizem aí, tá bom? Vamos falar sobre a impulsividade, a hiperatividade. Eu vou falando aqui, vou lembrando muito das crianças que eu lecionei, né? Eu lembro que eu estava dando aula e tinha uma criança que ela não tinha diagnóstico fechado ainda, mas estava em análise, tem até um tempo, né? Porque a maturação do nosso funcionamento cerebral, ele vai até os 7 anos, então antes dessa idade, tem alguns exames, enfim, mas eles nunca são tão certeiros. E a minha criança, ela não tinha essa idade ainda, né? Não tinha 7 anos ainda, mas eu lembro que eu estava lá lecionando, explicando a atividade, e a criança estava de cabeça baixa, fazendo algumas coisinhas com o material, e quando ela levanta a cabeça, ela estava toda pintada de roxo e de gatinha. E eu fiquei, meu amor, o que é isso? E ela, não, eu sou uma gatinha. Por quê? Porque na minha explicação, a gente estava falando sobre animais e ela focou o quê? No que é interesse. Você vai perceber que quem tem TDAH, ele é muito bom, o funcionamento cerebral é muito bom para aquilo que a pessoa tem interesse. Então, quando eu falei dos animais, do gatinho, enfim, ela foi se pintar de gatinha. Imagine eu como fiquei desesperada com a menina com o rosto de hidrocor de gatinha. Mas é isso que acontece. Quando a pessoa ela tem essa prontidão para determinados assuntos, vixe, o funcionamento é muito bom.
Quando não, é que a gente consegue reconhecer essas falhas nas conexões. Sobre a hiperatividade. A apresentação de um comportamento constantemente inquieto, né? A gente comenta, né? Ouve muito. Ai, mas esse menino não para. Mas esse menino faz tudo na mesma hora. Aquela criança que é muito expansiva, aquela pessoa que é muito expansiva, que ó, não consegue ficar parado, tá acontecendo alguma coisa, ele tá. Mas depois ele tem que se mexer, ele tem que se movimentar. Não é porque, muitas vezes, né, é porque a pessoa não respeita, é porque... Não é. É realmente uma necessidade motora, uma necessidade orgânica dessa movimentação. Uma dificuldade em permanecer constantemente numa mesma posição, como esperar em filas, passar horas sentados numa cadeira para uma aula, para uma palestra, assistir um filme, muitas vezes não é uma coisa que mantenha essa pessoa sentada, enfim. O que é necessário? Levantar, sair, parar, arejar. Hoje, lá no Cairós, eu tenho atendimento com crianças que têm um diagnóstico fechado de TDAH e tem atendimento com crianças que estão nesse diagnóstico em análise. E eu percebi que nós fazemos um atendimento de 1 hora e que esse atendimento muitas vezes se torna muito cansativo para essa criança. Então a gente começou a se levantar, a dar uma pausa no meio do atendimento, né? Ao invés de trabalhar com um caderno, ir para o quadro e ela me responder tudo no quadro e depois a gente passar as informações para o caderno, a gente senta no chão, o caderno fica na cadeira e a gente no chão, depois a gente tá na cadeira, o caderno tá na mesa. Mas por quê? Para fazer essa mobilização, para auxiliar nesse processo que realmente é uma inquietude orgânica. Uma fala demasiadamente apressada. Tanto uma fala muito constante, aquele ânimo, aquela coisa o tempo todo, quanto apressada. Aquela criança que ela pergunta, ela mesma responde. Aquele adulto que interrompe constantemente, que fala antes que o enunciado termine, ele já responde. São características da impulsividade, da hiperatividade. E a dificuldade, como eu já comentei, né, em casos de espera, de aguardo, é muito complicado. Mas calma, fechamos agora a hiperatividade e a impulsividade, né? E antes que o diagnóstico seja fechado, como eu comentei, tem alguns critérios. O TDAH, ele pode ser uma apresentação combinada. O que isso quer dizer? Que é uma pessoa que ela tem, vamos dizer, 50% de desatenção e 50% de hiperatividade. Ou seja, ela encontra a mesma quantidade e intensidade da sintomatologia da desatenção e a mesma quantidade e a mesma intensidade da sintomatologia da hiperatividade. Ou seja, ela tem um diagnóstico de TDAH que apresente uma combinação. Ela pode ser um diagnóstico de TDAH com a apresentação predominantemente desatenta ou predominantemente hiperativa. O que isso quer dizer? Ela até possui sintomatologias da desatenção e sintomas da hiperatividade. Contudo, prevalece ou da desatenção ou da hiperatividade, ok? Também pode ser leve, moderado e grave. A sintomatologia tem que ser 6 ou mais. 6 ou mais da desatenção, 6 ou mais da hiperatividade. E a persistência é de 6 ou mais meses. Se isso acontece num curto espaço de tempo, tem que analisar o que está acontecendo. Porque pode ser alguma situação do ambiente que gerou esse novo comportamento na criança ou no sujeito, né? Quando a gente está muito ansioso para passar no concurso que você vai passar, se você estiver aqui, ó, já se inscreveu no aulão? Tem que se inscrever no aulão do ABC.
Mas está muito ansioso, às vezes isso gera uma falta de concentração, uma hiperatividade, uma necessidade de estar se movimentando mais, parece que eu não estou conseguindo acomodar os conhecimentos, e isso é um fator externo que está ali causando. No caso do TDAH tem a quantidade de sintomas, o tempo e essa realidade, ela tem que ser perceptível em mais de 2 ambientes que essa pessoa conviva. Por exemplo, no trabalho, na família, nos cursos, enfim, no esporte, onde essa pessoa conviva, nos âmbitos que ela convive, essa sintomatologia ela tem que permanecer. Por quê? Se for, por exemplo, só no trabalho, só na escola, é um fator do ambiente que está interferindo na pessoa naquela situação. Agora, quando ele permanece em mais de um ambiente, é porque realmente é uma disfunção, uma falta de conexão, uma falta de conexão no processamento neural mesmo, né? Vamos lá. Normalmente, eu acho que eu até comentei que é muito fácil perceber na criança, porque o adulto ele ainda tem aquele controle racional, né, do comportamento que é socialmente aceito. Então, na criança ela já é mais espontânea, então a gente consegue perceber mais fácil até os 12 anos de idade. Como tem casos que, como a mãe do meu ex-aluno, ela percebeu, porque tudo que era feito com o filho dela, ela via que se encaixava no jeito que ela vivia, e aí ela percebeu que também tinha o diagnóstico. Normalmente, a representatividade é maior no sexo masculino e é maior, perceptível na infância do que na vida adulta. Bom, isso foi um esclarecimento, né, de uma forma bem, eu espero, né, que tenha sido bem clara e palpável sobre o que é o TDAH. Agora, nós vamos passar para uma próxima etapa, que são algumas estratégias de intervenção. Tá tudo certo aí? Pronto, então vamos aqui. Bora lá. Algumas estratégias que cabem para qualquer pessoa, para qualquer faixa etária. Seja para a criança que necessita de um apoio, né? Seja para o adulto que consiga organizar essas estratégias. Bora lá. Primeira estratégia é como há uma dificuldade na organização, no planejamento, no gerenciamento de atividades, de obrigações, enfim, é interessante que seja estabelecido, literalmente feito, uma rotina. Para a criança é uma rotina, mas a rotina é o quê? É um semanário, é uma organização semanal, mensal, enfim, que seja concreta, que a gente veja. O adulto pode fazer o quê? Pegar um papel e expor o seu planejamento, as suas obrigações, as suas atividades que devem ser feitas. Porque quando a gente vê, a gente consegue organizar melhor. Quando está tudo na nossa mente, isso não precisa ter diagnóstico nenhum, né? Quando as ideias estão borbulhando na nossa mente, a gente não consegue focar. Mas quando a gente começa a transpor ela, aí fica mais fácil, fica mais palpável. Então, a rotina, para você que vai passar no concurso, com certeza deve estar fazendo a sua rotina de estudos, né? Segunda dica, determine um ambiente propício. Nada de estudar em cima da cama, nada de estudar no sofá. Lógico que tem gente que funciona dessa forma, mas voltando à realidade de uma pessoa com TDAH, não dá para estar estudando com música, porque é um distrator muito grande, ele vai estimular muito mais essa pessoa do que a atividade que ela tem que fazer. Então, estabelecer um local e prestar atenção na iluminação, no conforto. Tem que ter uma mesinha, uma cadeira, uma mesa que seja limpa, sem estímulos. Reduz essa quantidade de materiais. O que eu tenho feito com as crianças?
tanto instruir para mim, no meu atendimento, quanto para a escola, que o material, aqueles lápis glamurosos, né, que todo mundo ama, seja utilizado para lazer em casa, mas na escola, que necessita de uma atenção sustentada, né, que seja constante, utiliza material escolar que seja mais leve, uma cor só, uma forma só, pauta de caderno, né, o caderno, a pauta são as linhas, pauta escura, bota uma linha que seja, escolhe um caderno que a folha seja, a linha seja o azul escuro ou preto, que não tenha muita decoração, porque até a decoração da página, até uma página clarinha, ele me dificulta na hora de transmitir as informações, né? Uma acústica boa, né? Porque não tem como você estudar num lugar que tá a TV tocando, o menino chorando, a mulher gritando. Não tem quem mantenha uma atenção. Então tem que prestar atenção no ambiente. Diminuir as distrações, né? Eu já incluí na dica do ambiente. Diminuir tudo que possa tirar a atenção, a gente reduz. Diminuir também a quantidade de comandos. Por isso que a rotina é tão importante, porque quando você tem as suas obrigações na rotina, né, escritas lá, expostas para você ver, você não precisa ficar dando tantos comandos à sua mente. Se você não organiza esses comandos, eles vão ficar bagunçados, você não vai conseguir fazer nada e vai ser aquela bagunça. Por exemplo, com uma criança, quando a gente diz: vem cá, pega a sua bolsa, pega o seu material, abre a sua agenda, abre o livro. Qual foi a tarefa de hoje? Cadê o seu estojo? Tudo isso vem como bomba, como uma bomba de informação na mente dessa pessoa. E ela consegue fazer o quê? Nada. Então, essa repetição nem sempre ela é saudável. Tem que ser uma repetição pausada. E a repetição é muito constante na vida de uma pessoa com TDAH. Porque você repete, vira o hábito até que ele seja acomodado. Mas como fazer, né? Como transmitir esses comandos? Não pode ser uma coisa assim, tão um em cima da outra. Tem que ser com tranquilidade, enunciados curtos, objetivos, para que ele consiga administrar. Opa, é para eu fazer isso agora, depois eu tenho que fazer isso. E vai gerenciando todas as atividades que ele tem que fazer. Vamos lá. Realizar exercícios de raciocínio. Nem sempre eles são tão bem-vindos, mas exercitam as nossas conexões, né? Porque necessitam de uma maior concentração, de uma maior organização. O que ele trabalha, o exercício de raciocínio? O pensamento dessa pessoa, a organização das ideias e a memorização. Então a gente já vê 3 funções executivas, que são as funções do nosso córtex frontal, né? Que ele trabalha em todas as funções que a gente precisa exercer, executar para tomada de decisão, para as atividades diárias, enfim. Então você vai pensar naquilo que lhe foi proposto, você vai organizar esse pensamento e você vai memorizar o que você tem que fazer. Atividades muito simples de memorização é jogo da velha, jogo da memória, cruzadinha. Eu até fiz uma postagem um dia dessa antiga dedonha, mas ela é muito útil, de dominó, cartas, torre de Hanoi, enfim, são ideias de jogos, né, que exercitam o nosso raciocínio lógico e estratégico. Estamos terminando. A 6ª dica, uma 6ª estratégia para facilitar, para ajudar no desenvolvimento é a leitura em voz alta. Por que é tão importante a gente ler em voz alta? Porque a leitura em voz alta, ela auxilia na nossa memorização. Quando a gente recebe uma informação, ela está lá desequilibrando, né? E ela vai ser acomodada e depois, quando você ouve o que você fala, isso tanto vai auxiliar para que você memorize essa informação, quanto para que você desenvolva uma maior habilidade oral e escrita. Então, concurseiro e famílias, né? Enfim,
estimula a criança a ler em voz alta, para que ela tenha maior capacidade de, quando a gente fazer as perguntas sobre o enunciado, o texto, enfim, ela consiga captar. A mesma coisa é para os estudos, né? O registro, né, uma sinalização das partes mais importantes no enunciado. Por exemplo, mapa mental. Eu não sei de onde saiu que a gente não pode ter um auxílio, né? Porque hoje em dia a criança não pode nem mais contar nos dedos as continhas de matemática. Não conte nos dedos não, faça mental. A gente tem um processo de desenvolvimento e não tem como. Ele começa concreto. E o que é o concreto? É isso aqui, ó. Por isso que é difícil para uma criança você dizer, veja, mas não pode tocar. Quando a gente vê, ela já tocou. A mesma coisa é para um TDAH. Lógico que a gente não está... né? Tem casos e casos, né? Mas nós necessitamos do concreto, do palpável, do sentir. Então, pode sim fazer a contagenzinha nos dedos, pode sim ter um material. Olha aqui, o meu material, ele tá todo sinalizado. Eu boto o conteúdo, mas eu marco o que é mais importante. Por quê? Porque a minha mente, ela já faz essa conexão de tudo que eu estou vendo, eu só vou para o que é mais importante. Então, é uma estratégia fantástica de estudo. É você grifar, é você marcar, enfim, os pontos principais do enunciado. O que também, né, quem tem um transtorno fechadinho diagnosticado tem direito a adaptações nas unidades de estudo. Você pode entrar, né? Por isso que eu falo de um tripé que sempre dá certo, que é a família, a unidade de estudo, né? A escola e os profissionais terapêuticos. Porque quando une esses três âmbitos, a pessoa está respaldada. Quem tem um diagnóstico fechado de TDAH, ele tem direito a adaptações. E para o Enem também, é só entrar lá no especial, que tem um acompanhamento direcionado para quem tem um diagnóstico, onde os enunciados eles são reduzidos e eles são mais diretivos, porque a quantidade de informação ela vai atrapalhar na procura, né, no trabalho da resposta mesmo. Os enunciados eles são menores e eles podem ser grifados ou podem estar em negrito ou em caixa alta, para que você dê uma ideia, você direcione de onde vai vir essa resposta. E a utilização de esquemas, né, que é você adaptar. Outras questões. Quando eu sei que o desenvolvimento ele começa muito concreto, mas ele vai evoluindo. Quando a gente percebe que essa pessoa, no meu caso, né, que as crianças, elas estão estagnadas em uma etapa do desenvolvimento, aí a gente começa a trabalhar de uma maneira específica para que ele evolua para a próxima etapa. Casos assim, eu tenho uma criança, né, que eu faço o acompanhamento dela e ela compreende o enunciado, ela já está muito legal na interpretação, mas o passo a passo, como responder aquela questão, ainda é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque o gerenciamento, o planejamento ainda está em desenvolvimento. Então a gente faz realmente, primeiro, o que ele está querendo? E agora, o que você tem que fazer? E como é que você vai alcançar isso? Então, essas perguntas, elas são estratégicas para quem tem o TDAH. Você elenca primeiro o que ele quer, como eu vou fazer, e aí você começa a colocar em prática. Em questões de impulsividade, tem também alguns materiais que auxiliam. Lá no Queiroz, eu tenho a almofada dos pezinhos. Por quê? Porque é muito comum que durante o atendimento os pezinhos inquietos comecem a mexer. E aí a gente tem que parar de reclamar tanto, né? Que é comum, que esse menino não para. Meu Deus, olha, fulano é inquieto demais, chega a dar agonia. Mas não é uma coisa que a pessoa consiga controlar,
né? É uma necessidade orgânica, como eu já falei. Então a gente utiliza de algumas estratégias, como a almofada dos pezinhos, como algum objeto que seja auxílio para externar toda essa impulsividade, como tem uns discos que eles são postos na cadeira, né, para que a cadeira não esteja em movimentação, só fica o disco. Então ele gruda no assento e a pessoa consegue fazer algumas movimentações sem chamar tanta atenção, né, porque acaba sendo negativo para a própria pessoa. E pronto, gente. Praticamente esse é o nosso conteúdo de hoje, tá bom? O TDAH, a sintomatologia e algumas estratégias para adaptar, para auxiliar nesse processo, ok? E eu ainda tenho uma dica de um livro. Por quê? Porque muitas vezes, né, a gente vê o preconceito, né, grande. Mas uma das primeiras estratégias para que a gente consiga vivenciar e colocar em prática todas essas adaptações é você aceitar o diagnóstico e conhecer o diagnóstico e entender como é que eu funciono, né? Como é que está o meu funcionamento. Ele é um livro infantil, né? Como vocês estão vendo, mas é Sabiá, Sabiá, esqueceu de parar. E aqui conta a história desse sabiá, que é super agitadinho, mas ele faz conexões, tem questionários para que a unidade escolar entenda como essa criança funciona, para que a professora traga informações de como ela funciona na escola, para que os pais respondam de como ela funciona em casa e a partir daí, com um olhar sensível, a gente consiga, né, unir as nossas forças e estimular e ser um impulsionador para o desenvolvimento desta pessoa. Então, quem tem o diagnóstico não parou no tempo, não, tem todas as condições de desenvolver melhor, de se desenvolver, né? Meu pai, ele não tem TDAH, mas ele é dislexo e é um homem incrível, que gerencia uma empresa de uma forma que eu não vejo, eu fico assim, perplexa, porque isso é um avanço, né? Isso é uma vitória, então não é ponto final, nada disso. É só a gente entender, adaptar e aí a gente segue. Você passa no concurso do ABC, você vem procurar a gente e a gente vai caminhar junto com a sua criança. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Depois a gente vai ver aí o que é que vocês falaram, mas a gente está totalmente disponível para conversar um pouco mais, tá bom? Um prazerzão. É isso aí, pessoal. Estamos aqui agora com a Sara Nutels, tá? Do Cairo Escape. Quem não conhece o Instagram tá ativo do Cairo? Tá, mas vai pro meu. Sara Nutelis. Sara Nutelss. Segue a Sara lá, que ela dá dicas também preciosas. Como vocês puderam ver, não foi só para OAB, não foi só para concurso, foi também para a parte infantil, né? E se você tem um filho também, quer ajudar no desenvolvimento do seu filho, traga consigo essas super dicas aqui que a Sara trouxe, tá bom? E para você que quer prestar o seu concurso, seu exame da ordem, ó, a câmera faz aqui agora, ó, se afia aí, pega essas dicas, se organiza, deixa de ansiedade, deixa de hiperatividade, né? Claro, não é de uma forma rápida assim, é toda uma forma técnica. E a Sara trouxe para vocês aqui dicas preciosas para vocês conseguirem vencer essa hiperatividade, esse déficit de atenção, tá bom? Sara, muito obrigado. Sua presença aqui me deixou muito alegres. Pro pessoal também, estava bombando ali a live. Ah, que massa! Quando a gente encerrar aqui, esperamos espectadores, muitos espectadores, porque estava bombando ali a live. Tá, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.